Noite a todos, todas. Essa apresentação é sobre urbanismo e mudanças climáticas. Vou estar falando aqui sobre soluções baseadas na natureza para as cidades, né? Então, vou trazer diferentes exemplos de projetos, vou estar explicando o conceito de soluções baseadas na natureza. Uma palestra que eu desenvolvi voltadas especificamente para profissionais de engenharia ou arquitetura, engenharia civil. Então, vou estar falando de projetos, de detalhes, só que também é um tema que também é útil, serve para quem trabalha em gestão, quem trabalha em políticas públicas, quem trabalha com saneamento. Todas essas áreas são impactadas por esse tipo de solução. E sociedade civil também, né, visto o que está acontecendo aí no Brasil, em diversas cidades. Agora a gente teve uma das enchentes mais graves, está acontecendo nesse momento, né, no Rio Grande do Sul, mas já tivemos em 2001 na Bahia, em 2023, inclusive em Jacobina, alguns alagamentos em Feira de Santana, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Eu sou engenheiro civil, meu mestrado foi em infraestrutura crítica sustentável, onde eu me especializei em urbanismo, e o doutorado aqui eu faço, né, uma junção das áreas de urbanismo e transportes, onde eu desenvolvo a modelagem do uso do solo, os impactos dos veículos autônomos no uso do solo, no caso de Melbourne, na Austrália, que é a cidade onde eu estou agora. E é um tipo de análise que também pode ser, né, desenvolvida para transporte público, para outros tipos de modais. Só que eu participo de pesquisa em mudanças climáticas e também em pesquisas em hubs de mobilidade. São duas outras áreas que eu estou estudando aqui na Austrália. Então, como eu falei, recentemente a gente teve um relatório da ONU que destacou que aconteceram cerca de 12 eventos climáticos extremos, ou seja, aqueles que nunca tinham acontecido antes na mesma proporção, em 2023. Em 2024, a gente já tem outros eventos extremos que, quando aconteceram, foi em outras 100 anos atrás, 80 anos atrás, só que a recorrência tem sido maior devido aos processos de mudanças climáticas, porque a gente sempre pode falar que já existiram eventos extremos antes, só que o problema agora é a intensidade e a recorrência, né? Então, os eventos aconteceram no passado, só que nesse momento, enquanto acontecia uma vez a cada 100 anos, agora está acontecendo todos os anos, né? E em Rio Grande do Sul mesmo aconteceram enchentes há 2 anos atrás, ano passado e agora novamente, na Bahia a mesma coisa, todos os anos tem sim, tem acontecido esse tipo de evento. Ondas de calor, chuvas intensas, ondas de frio, inundação, seca. Eu vi recentemente mesmo, eu vi ontem que a previsão, por exemplo, no sul, estava dando -3 graus no extremo sul do Brasil, que já aconteceu antes, mas nesse período que ainda é outono, oficialmente, já está tendo -3 graus. Então, quando a gente fala em aquecimento global, não é um termo que expressa bem o que está acontecendo, porque não necessariamente é aquecimento, mas mudança climática de forma geral, impactando também em frios extremos e calor extremo. Inundação, secas, ciclones, são outros tipos de eventos que têm acontecido. Então, a minha pergunta é: aquecimento global, né? Falando aqui especificamente de aquecimento, de aumento da temperatura, é real? Então a gente vê que de 1850 até 1960, a gente tem um período aí de 110 anos, a média da temperatura global houve um aumento de 0,5 grau, né? Então a gente tem um período de 100 anos que aumentou 0,5 grau. Só que de 1960 para cá, né, um período de 64 anos, já aumentou 1 grau. Então observa que a temperatura global tem aumentado em uma escala exponencial, né? Em uma escala cada vez mais intensa. E isso tem a ver com a grande quantidade de emissões de gases do efeito estufa que tem sido emitidas na atmosfera e tem bloqueado o retorno dos raios solares para a atmosfera. Então, quando esses raios solares chegam aqui, né, quando eles refletem no solo, eles acabam não conseguindo retornar e ficam presos devido a esses gases do efeito estufa que tem aumentado o aquecimento global. Isso é um período pós-industrialização, né? A industrialização intensificou esse processo. E aí a gente vê ondas de calor, né? A gente viu que na Europa, em 2022, 61 mil pessoas morreram no verão de 2002, né, de
de problemas derivados do calor extremo. No hemisfério norte, esse tipo de evento, né, o calor extremo, é muito mais perigoso do que no Brasil, mas no Brasil também oferece risco. Por combinações de umidade, a diferença de umidade e calor da forma que ela pode ser combinada em um lugar muito seco, por exemplo, ela tem um risco maior do que em outros lugares mais úmidos, só que ainda assim oferece riscos grandes, mesmo no Brasil, em outros lugares de floresta tropical, que tem uma certa umidade, também tem riscos de desidratação, de problemas de respiração. E todo o comportamento derivado do calor, como o uso maior de ar-condicionados e o maior consumo de energia, tudo isso gera também problema de escassez de eletricidade. Então, a gente tem problemas que são derivados do calor em si e das queimadas, dos incêndios que também derivam disso, né? Então, a gente teve recentemente no Chile uma queimada ali na região de Valparaíso, que foi uma das maiores da história. Na Austrália, tivemos algumas queimadas, certo? Só que é um país mais desenvolvido que acaba tendo formas, né, estratégias de mitigação, de resolução a esse tipo de evento, mas ainda assim levando a centenas de fatalidades, tanto no Chile quanto aqui na Austrália, no Brasil e em outros lugares. Mas na Europa a gente teve um caso mais extremo, muitos idosos, principalmente, sendo afetados e morrendo mesmo por causa das zonas de calor. Enchentes é um problema também grave. A gente vê aqui Itabuna, Feira de Santana ali em 2021. E aí você vê a foto que eu coloquei aqui, que é o povo de feira acaba sempre se adaptando às situações da forma mais inusitadas possível. Eu sou de feira, então posso falar. Aqui a gente vê uma pessoa ali no colchão, né? Só que isso foi uma imagem da enchente de 2021, dos alagamentos de 2021, que ficaram bem assim na memória de muita gente por causa dessa imagem específica. Em Jacobina, né? Aí no Rio, que passa pela cidade, o Itapicumirim, né? Se eu não me engano, a pronúncia é essa mesmo. E esse rio é um rio que também transbordou e teve esse problema, já que é uma região que tem, Jacobina tem, né, cercado ali por montanhas, então a intensidade da chuva também se concentra ali de forma rápida nessa região mais baixa. Então é um problema que também já chegou em Jacobina, chegou em Porto Alegre agora, a gente viu todo o Rio Grande do Sul, na verdade, sofrendo com isso, e Porto Alegre, uma imagem aí que vai ficar na memória de muita gente, essa enchente, né, que acabou agora matando mais, eu vi ontem a atualização, mais de 140 pessoas, né, já morreram, fora todas as destruições que aconteceram ali na infraestrutura da cidade, que precisa se adaptar para isso. E aí a gente vai falar justamente disso, como se adaptar a esses eventos, né? Deslizamento de terra, que também é um dos eventos mais fatais que existe, colocando aqui em questão que a gente tem ainda moradia irregular em muitos locais, moradia que deveria ser um direito, moradia que deveria ser algo com acesso universal, ainda é um instrumento de capitalização, um instrumento de especulação e acaba levando muita gente a morar em locais de risco, como nas encostas, né, nos morros, e acaba tendo um problema de deslizamento que leva a fatalidades ainda maior. A gente viu isso em 2023 em São Sebastião, em Recife, onde morreram mais de 150 pessoas, e em São Sebastião, em torno de 65 pessoas. E isso aconteceu também em outros estados, né? Na Bahia já aconteceu diversas vezes em Salvador. Então, a gente vai estar falando de soluções que levam em conta todos esses eventos que têm acontecido nos últimos anos no Brasil e no mundo. Então, a gente vê, eu vou trazer só uma noção aqui de como o mundo está distribuindo CO2. Aqui eu estou falando de CO2 equivalentes, que é uma medida interessante porque ela combina todos os tipos de gases do efeito estufa em uma medida só, de acordo com o seu potencial de gerar aquecimento global. Porque existem diversos gases que geram aquecimento global, né? O metano, o dióxido de nitrato, o CO2, o ácido, o óxido de enxofre, né? Esqueci a pronúncia, o nome exato em português, que é o SO3 ou SO2, que são gases que levam também ao aquecimento global. Então, ao invés de ficar medindo isso de forma separada, há um índice que junta todos eles, que é o CO2 equivalente. Então a gente vê que, se for colocar em emissões total, né, China e Estados Unidos são os grandes responsáveis.
A China, a gente sabe que tem uma população muito maior que os Estados Unidos. Então, se for pegar o valor per capita, né, o per capita, que é o índice por pessoa, né, por pessoa naquele país, a gente vê que a Arábia Saudita, a Austrália é um dos maiores emissores de CO2, porque tem muita termoelétrica, tem muita mineração, que também é um dos setores aí mais fortes em Jacobina, né, que também emite muito CO2. Os Estados Unidos, o Brasil. O Brasil você vê que está um pouco ali, bem próximo da média mundial, né? A média mundial está próximo do que é o Brasil, e o Brasil está ali junto com a China também, per capita, em relação a emissões de CO2, bem parecido com a China. A China, no total, emite muito mais, só que em per capita emite parecido com o Brasil. E a gente vê que Estados Unidos, né, Austrália, os países ali do Golfo Pérsico, né, o Golfo também ali do Árabe, são países que têm uma grande concentração de petróleo que emite bastante CO2. E aí a gente vê então nesse resumo que os países desenvolvidos, né, que geraram principalmente o problema, esses países desenvolvidos que se industrializaram, eles geraram o problema e quem paga o preço hoje, né, principalmente são os países em desenvolvimento, porque os desenvolvidos emitiram mais, chegaram mais assim a ter uma uma industrialização e se adaptaram às suas cidades, tem cidades com melhor qualidade de infraestrutura, e os países do sul global, né, os países em desenvolvimento, como o Brasil, ali, toda a América do Sul, a África, parte da Ásia, são os países que pagam preço por isso. E o perfil de emissão por setor, né, para vocês entenderem em que setor, em cada país aqui desses que eu selecionei no mundo, qual o setor que emite mais CO2, né? De acordo com os dados aqui globais, a gente vê que no Brasil, o principal emissor de CO2 a mudança no uso do solo, principalmente na agricultura. Pecuária emite muito, a produção de carne, né? Metano, emite muito metano e metano aquece muito e carne bovina. Então, agricultura e seguido pelo transporte. Então, a solução que envolva, né, uma melhoria do transporte, melhoria do uso do solo, de forma geral, tende a ter resultados no Brasil mais eficazes na redução de emissões. Enquanto outros países, a gente vê que a produção de eletricidade, o Brasil tem uma produção de eletricidade mais limpa por causa das hidrelétricas, outros países, como Estados Unidos e China, produz mais com termoelétrica, e isso é um grande problema também. O mundo, em geral, emite mais CO2 equivalente devido à produção de eletricidade e aquecimento, né? Lugares mais frios que precisam de aquecimento, isso também gasta bastante, emite bastante CO2. Então, isso aqui é importante para vocês entenderem o que é que importa, o que no Brasil pode ser mais efetivo, transporte e a melhoria na agricultura, né, na pecuária e também na diminuição do desmatamento. Passando aqui, travou, pronto. E aí, como lidar com as mudanças climáticas? A gente fala hoje de mitigação e de adaptação, né? Mitigação é no sentido de reduzir as emissões. Então, a gente tem uma redução, um desenvolvimento de energias renováveis, processos industriais mais eficientes, transportes mais ecológicos, como, por exemplo, utilização da bicicleta, utilização do transporte público, trem, ferrovias, né? Esses tipos de modais ferroviários, marítimos, eles têm um resultado melhor no sentido de emissão per capita comparado com o carro emite muito mais. Até mesmo o carro elétrico, a depender da fonte de eletricidade, ele também é um emissor muito grande. Alimentação sazonal e com menos carne, eu sei que é uma paixão, eu mesmo também gosto de carne, não estou aqui, né? Só que carne é um dos principais emissores, a produção de carne, 1 quilo de carne produz muito, muito metano, né? Então também é um dos problemas. Existem tecnologias hoje na pecuária que pode reduzir esse tipo de emissão. A adaptação já é outro tipo de estratégia, porque não adianta a gente mitigar, enquanto isso a cidade sofrendo com enchente, sofrendo com onda de calor, a gente precisa dos dois, né? Adaptar e mitigar. Adaptar é poder delimitar a faixa de risco. Então, o que eu vou estar falando aqui hoje, esse tipo de projeto que já foi feito, eu vou dar vários exemplos de projetos pelo mundo que foram feitos e no Brasil também, para adaptar e essas estratégias de adaptação, né, na interseção ali da mitigação e adaptação, essas estratégias de adaptação também geram resultados
na mitigação. Então, é uma relação aqui que tem uma sinergia, né? Adaptação e mitigação. Então, o que eu vou estar falando hoje aqui, estratégia de projetos de soluções baseadas na natureza para projetos de urbanismo, envolve adaptação e mitigação. Seguindo aqui, a gente hoje, né, na engenharia civil, quem já pegou matéria de saneamento, saneamento 2 se eu não me engano, saneamento 2 que fala mais da parte de drenagem, quando eu fiz engenharia civil, foi nessa disciplina que a gente aprendeu mais sobre drenagem. A engenharia traz uma série de soluções que são convencionais, como canais, diques, reservatórios de retenção, bueiros, manilhas, e esses tipos de soluções, eles não têm dado conta dos problemas de alagamento e de enchentes nas cidades. Esse tipo de solução é que eu vou estar abordando aqui, soluções alternativas a essas ou complementares. Por quê? Porque a gente aqui, esse tipo de solução não são baseadas na natureza. Elas são infraestruturas cinzas, como a gente chama no urbanismo, infraestruturas cinza, ou seja, infraestrutura de concreto, infraestruturas que tendem a alterar os fluxos normais da natureza ou aumentar, por exemplo, velocidade do escoamento da água, canais de concreto, eles tendem a aumentar, a depender da forma que for projetado. Reservatórios de retenção não são geralmente lagoas, podem ser lagoas, mas geralmente são piscinões que são construídos para poder reter aquela água em algum momento para evitar o alagamento. Só que a capacidade da natureza de se adaptar e também se sobressair esse tipo de infraestrutura, ele é muito grande. Então a gente pensa muito na natureza como algo constante, mas ela é dinâmica, ela não é estática. Então essas infraestruturas, elas não dão conta porque elas são planejadas ali para 10, 20, 30 anos, só que a natureza tem mudado de uma forma mais dinâmica, intensa e tem alterado esses fluxos normais aí de água, de chuva. E isso tem gerado todos esses problemas. Então, a gente precisa de soluções que são baseadas na natureza e não soluções que apenas são baseadas naquilo que a engenharia, do ponto de vista de dimensionamento, determina como ideal, né? Então, a gente vê aqui, eu vou estar falando então das soluções baseadas na natureza. As convencionais, elas não são baseadas na natureza, são infraestrutura cinza, elas levam um modelo top-down, né, de cima para baixo, ou seja, o engenheiro dentro do seu escritório toma aquela decisão, o urbanista dentro do seu escritório toma aquela decisão, mas não tem ali uma participação também popular, eu vou estar falando sobre isso. E ela foca num retorno financeiro de curto prazo, sem pensar nos outros tipos de benefícios que outros projetos podem dar, né? Então, essas soluções atuais, elas não consideram as sinergias, né, e os conflitos que existem nos projetos. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês como um exemplo do que é sinergia e o que é conflito. Por exemplo, a gente fala de carro elétrico, carro autônomo, carro híbrido, né, e os carros convencionais como soluções para alguns problemas. Por exemplo, carro elétrico é uma solução para diminuir as emissões de CO2 que derivam do combustível fóssil, né? A depender de como essa eletricidade é produzida, ela vai continuar emitindo CO2. A depender de como a bateria é produzida, ela vai emitir CO2 da mesma forma. Então, existe ali um conflito, né? Um conflito de não emitir com a gasolina, com diesel, mas emite com outro tipo de eletricidade produzida de uma forma que não seja ideal. Se for de um combustível, se a eletricidade vier de uma energia renovável, como solar, eólica, ela tem um impacto menor, então nesse caso é mais eficiente. No entanto, não resolve o problema de congestionamento. Então existe um conflito que esse tipo de solução traz, porque carro elétrico, carro autônomo tende a diminuir, por exemplo, acidentes, porque a grande maioria dos acidentes vem de imprudência humana. Então, os carros autônomos podem diminuir consideravelmente, a depender da forma, do nível de automatização desse veículo, pode diminuir o nível de acidentes, que matam 40 mil pessoas por ano no Brasil, mata milhões. Todos os anos no mundo morre o que morreu na pandemia, né? Na pandemia de Covid, no Brasil, ali, 700 mil pessoas. No mundo morrem milhões de pessoas todos os anos em acidentes devido à imprudência, né? Então, o carro autônomo tende a diminuir esse problema, mas não resolve o congestionamento, não resolve a mobilidade,
né? É bem limitado em relação a isso. Os carros híbridos também. Então, isso é um conflito, porque a gente pensa em uma solução, mas não pensa nas consequências que vão ter em outras, que é inclusive o que eu estou estudando no doutorado, né? Estou avaliando os impactos dos veículos autônomos em outras áreas da cidade, em outras, né, no uso do solo. E outros tipos de sinergias. Energia renovável, ela melhora também a qualidade do ar. Então, sinergia é, você pensa aquela tecnologia para um fim, mas ela gera benefícios em outras áreas. Reflorestamento é bom porque diminui, capta, sequestra, como fala na linguagem ambiental, sequestra o CO2, né, no processo de fotossíntese, mas melhora também a biodiversidade, só que ainda melhora a biodiversidade. Então, é outro benefício. Transporte público, ele emite menos CO2 do que o carro e reduz congestionamento. Então, aí é outro benefício, uma sinergia. Já conflitos é, por exemplo, a gente falar em urbanização verde. Se a gente falar em urbanização verde, que eu vou falar aqui de parques, de vários tipos de soluções urbanísticas baseadas na natureza, mas não adianta só falar disso e não estudar os efeitos na gentrificação. O que é gentrificação? Gentrificação é os efeitos na expulsão daquelas populações que moram numa região que valorizou, mas não tem condição de permanecer naquele determinado local, porque o preço do metro quadrado aumentou e ela foi expulsa. Quem é de Feira de Santana, por exemplo, tem aqui tem um bairro Sim, onde antigamente tinha uma população que morava ali, essa população foi expulsa porque aquela região valorizou e ela teve que sair dali, ir para um lugar mais afastado, mais barato, vender seu imóvel, porque o mercado ficou ali em cima querendo comprar, ele vendeu, se beneficiou no primeiro momento, só que acaba tendo uma condição de moradia depois precária. Então, a gentrificação precisa ser pensado junto com a urbanização verde, né? Se a gente for fazer um parque, é importante entender, ou uma estação de transporte público, qualquer tipo de infraestrutura que melhore a cidade, no entorno dela vai ter uma valorização do metro quadrado, e essa valorização do metro quadrado vai levar a um impacto na moradia, onde essas pessoas vão morar, vão ser expulsas dali. Então, pensar em forma de subsidiar, de garantir, por exemplo, uma moradia mais, é, que seja um custo mais acessível e o mercado, ou seja, um mercado que não seja ditado pelo setor imobiliário, mas também pelo setor público, como acontece em algumas cidades. Aqui na Austrália mesmo existe programa de moradia popular, no Brasil também existe o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, no início, teve uma série de problemas de construção, né, de ter deixado o mercado escolher o local da construção. A prefeitura, junto com, não teve exigências, a Caixa, o governo federal, de não exercer um papel de trazer infraestrutura, o condomínio do Minha Casa Minha Vida em locais que têm uma boa infraestrutura, foi colocado nas periferias da cidade. Só que agora no novo Minha Casa Minha Vida já tivemos algumas correções importantes, onde a infraestrutura que existe no entorno é considerada. Então, essas são sinergias e conflitos, né, que podem acontecer de acordo em qualquer projeto urbanístico. É importante levar em consideração todo esse tipo de análise. E aí eu vou falar sobre soluções baseadas na natureza, explorando justamente as sinergias e os conflitos que existem nelas e os benefícios, né, os desafios e como financiar. Então, essa daqui para frente é o que eu vou estar falando nessa apresentação. As soluções baseadas na natureza são estratégias de gestão ambiental que utilizam ou imitam processos naturais para resolver problemas urbanos, promovendo a resiliência, a sustentabilidade e o bem-estar das cidades. Na rede social, a gente vê na mídia muita gente falando do conceito de cidades esponjas. Mas esse conceito de cidades esponjas, que surgiu ali na China, é um conceito, né, derivado das soluções baseadas na natureza. Então, quando eu estiver falando de soluções baseadas na natureza, isso inclui também esse conceito de cidades esponja. Eu vou explicar sobre isso nos próximos slides. Então, quais são os desafios endereçados pela solução baseada na natureza? Né? A gente vê que com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, há uma escassez de água, então ele melhora a gestão da água, porque mantém aquela água em determinados locais na natureza,
ele vai fazer a recomposição dos aquíferos devido à infiltração, vai também fazer uma melhor gestão ali do leito do rio de forma natural, sem alterar o leito. A economia verde, ou seja, gera recursos também nesse sentido, né, de uma economia mais sustentável. Resiliência climática, que é a adaptação, que é quando tiver um efeito, resiliência aqui é a capacidade de responder a um desastre, né, de forma rápida e evitar também que esse desastre tenha grandes consequências eh, físicas e também fatalidades. Faz com que haja uma reposição, uma reconstrução da biodiversidade, melhora a saúde mental, a saúde física, né? A gente tem um problema hoje sério de saúde mental no Brasil e no mundo, né? Só que no Brasil a gente vê isso se intensificando, porque nos países do sul global, de forma geral, porque as cidades não oferecem uma infraestrutura verde, uma infraestrutura adequada. Aqui em Melbourne, por exemplo, onde eu moro, tem uma grande quantidade de parques e uma grande diferença com a cidade que eu vim, por exemplo, Feira de Santana. Eu me sentia muito mais estressado lá do que aqui, porque lá em Feira de Santana não tem, além de não ter áreas verdes, parques, o trânsito, né, uma dependência do carro, uma dependência de tipo de automóvel que faz com que a gente desenvolva estresse, ansiedade, uma série de problemas que um país mais que usa essa solução baseada na natureza acaba tendo um resultado, uma diminuição desse tipo de problema. Poluição, regeneração urbana, eu vou estar falando disso aqui, justiça e coesão social, né? Eu vou estar falando disso nos próximos slides. Então, os benefícios, né? Os benefícios é que esse tipo, aqui é uma foto de Melbourne que eu tinha acabado de falar aqui, né? A gente vê aqui, por exemplo, a grande quantidade de áreas verdes próximo das edificações, e isso faz com que haja uma acomodação dos excessos. Melbourne também tem um rio passando aqui pelo centro dela, e esse rio pode sim alagar em alguns momentos, e quando acontece isso, toda essa área verde que foi feita ali, a mata ciliar ao rio, acaba absorvendo esses alagamentos. Então, a ideia principal é permitir excessos. A infraestrutura cinza, aquela que a gente dimensiona, um grande erro, né, na minha ponto de vista das normas brasileiras, é que ela não é dimensionada para excessos. A gente dimensiona para que não aconteça excessos, né? A gente dimensiona para que um canal nunca transborde. Esse é o grande problema, né? A gente não pode considerar a natureza de acordo com o tempo de retorno passado, como a gente dimensiona, né? Quando faz lá um dimensionamento de uma drenagem, um canal, a gente considera o tempo de retorno. Só que como a mudança climática está acontecendo de uma forma muito rápida, esses tempos de retorno não são válidos mais. A gente tem que pensar em um excesso, no excesso. Alagamento vai ocorrer e ele é importante que aconteça, né? Pensar dessa forma e saber com que a cidade se adapte para isso. E não pensar assim, vamos fazer um sistema para não alagar. Não, a gente tem que fazer um sistema para alagar e que alague de uma forma que não danifique a cidade. Pronto, essa é a lógica disso aqui, por exemplo, de você ter uma área verde nas margens do rio que possa alagar e aí dessa forma evitar que tenha danos maiores em outras regiões. Então, melhora a infiltração da água, esse alagamento é permitido, ele melhora a infiltração da água, desenvolve um ecossistema, né? Esse ecossistema, né, animais, pássaros, né, aqui diversos tipos de pássaros, diversos tipos de animais que vão estar ali nesses ambientes, melhora a coesão social, isso é fundamental. Cidades que desenvolvem, né, existem várias pesquisas que mostram que cidades que investem muito em áreas públicas de qualidade diminui, por exemplo, efeitos da violência, né? Diminui efeitos da violência. Porque se a gente tem um ambiente de qualidade urbano, onde as pessoas possam interagir, conviver, as consequências daquilo no índice de criminalidade diminuem porque as pessoas conseguem ter uma melhor qualidade de vida no espaço público, ao invés de uma cidade onde você, para ter algum lazer, alguma qualidade de vida, você tem que pagar por isso. Então, aumenta o custo de vida e aumenta a criminalidade. Então, existem efeitos também nesse sentido, né? Melhora a coesão social, sequestra carbono, melhora a qualidade do ar. São alguns benefícios desse tipo de solução. Existe aqui esse relatório da Universidade de Oxford e do Instituto IUCN, que é um dos principais institutos de soluções baseadas na natureza, que diz que esse tipo de solução pode reduzir em 30% toda a mitigação necessária, toda a redução necessária de emissões de CO2 para garantir estabilizar o aquecimento global abaixo de 2 graus, que é o,
o objetivo do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, que é manter o aquecimento global abaixo de 2 graus comparado com níveis pré-industriais. A gente já viu que chegou em 1 grau ali, quando eu mostrei para vocês no primeiro slide. E se chegar em 2 graus, as consequências desses eventos são catastróficos, né? Esses eventos que a gente está vendo aí, se a temperatura global chegar em 2 graus, várias cidades que a gente conhece hoje vão desaparecer, né? Cidades que nunca alagaram vão alagar e vão ter problema de onda de calor, porque quando eu falo 2 graus, não quer dizer que a temperatura da sua cidade vai aumentar em 2 graus. Você vai falar, 2 graus é tranquilo, não é isso. É a média global, levando em algumas situações eventos extremos, né, catastróficos que podem acontecer. Então, se a gente não entender isso, parece que os governantes, os prefeitos, os políticos não entenderam a gravidade disso, né? Parece que acham que isso é coisa, um detalhe, né? Não tem noção ainda do que está acontecendo. Então a gente vê que o Brasil se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de floresta, 15 milhões de pastagem, 5 milhões de hectares de sistema integrado, porque a gente viu que a agricultura, né, junto com o transporte, são os principais emissores no Brasil. E isso aqui é importante de entender que a cidade também vai ter um papel fundamental nessa redução. Infelizmente, de 2016 para cá, a gente não teve muitos avanços. A gente teve uma extinção do Ministério do Meio Ambiente aí por 4 anos, que retornou agora, mas assim, a gente teve uma série de retrocessos o desmatamento em 2022 na Amazônia bateu recorde e agora a gente está tentando, né, ver como é que o Brasil consegue sair daquele fundo do poço que chegou, mas são situações aí que gravíssimas que aconteceram nos últimos anos no Brasil, né? Flexibilizar. Hoje eu vi que o Congresso está tentando flexibilizar leis ambientais ainda mais, com essa ilusão de que o Brasil, que há desenvolvimento sem esse tipo de consideração. Então, vou dar alguns exemplos aqui para falar um pouco mais na prática do que são soluções baseadas na natureza. A gente vê, por exemplo, parque linear é uma solução. O que é um parque linear? Parque linear como vocês já sabem, né, o que é um parque, né? Então, assim, uma estrutura urbana verde, uma área verde urbana, que ele tende a ser contínuo, linearmente, ao longo da cidade. Então, você tem um parque que vai, por exemplo, ficar perto de uma rodovia, de uma avenida. Aí, em Feira de Santana, ali, a gente não dá para considerar exatamente um parque linear, mas algo que chegue perto disso é a Getúlio Vargas, ou aquele canteiro central, e aquilo ali melhora a qualidade do ar. Não vou dizer assim, posso considerar um parque linear oficialmente, talvez se tivesse uma melhor infraestrutura ali, a gente ainda vê uma certa impermeabilização do canteiro. Se fosse mais natural aquele canteiro, com infiltração, poderia ser considerado um parque linear, só que eu não considero, eu considero um canteiro central, porque ele, de certa forma, impermeabilizou algumas áreas ali que prejudicam o escoamento da água. Então, além, ainda alaga bastante ali quando chove naquela região. Então, o parque linear ele é fundamental para melhorar, né, a qualidade do ar, desenvolve um ecossistema naquela região, a biodiversidade e melhora a infiltração. Jardins de chuvas são estruturas verdes mais pontuais, geralmente colocadas em locais de menor topografia, menor altitude, onde vai ter o alagamento, para que a água possa infiltrar e reabastecer os aquíferos, né? Então, eles ficam geralmente em locais mais baixos da cidade e são mais baratos, são soluções interessantes para cidades pequenas ou médias. Jacobina mesmo é uma cidade que pode sim utilizar bastante jardim de chuva para evitar aquele problema de alagamento. A agricultura urbana é uma forma de não só melhorar o uso da água e infraestrutura, mas também desenvolver ali uma produção de algumas hortaliças, de frutas e tipos também de legumes, verduras. Vou estar falando alguns exemplos aqui nos próximos slides. Da arquitetura, a gente pode falar aqui da fachada viva ou fachada verde. Diversos prédios já têm utilizado esse tipo de arquitetura, porque melhora a qualidade da temperatura no ambiente, né? A gente sabe que uma edificação de concreto ela tem um impacto no entorno, né? Ainda mais se ela for de vidro reflexivo, eles tendem a aumentar a temperatura do entorno, né? Até porque eles vão emitir os raios solares para aquelas pessoas, aquelas casas, para a calçada, que estão ali no entorno. Então, prédios altos são problemáticos do ponto de vista de aumento da temperatura, aumento da incidência de vento no entorno,
E aí a gente tem uma fachada viva, ela diminui essa incidência solar, melhora a qualidade ali do ambiente, trazendo mais qualidade de vida para quem mora dentro do prédio, precisando de menos ar-condicionado, precisando de menos aquecimento, e também para quem mora no entorno, né, na região do entorno. Telhado verde é outra solução parecida, porque diminui a reflexão e absorve o CO2 equivalente, que é aquilo que eu falei. Então, assim, quando você tem um concreto, o concreto emite muito, só que a infraestrutura verde, ela absorve. E revitalização de rios e lagoas. Eu vou estar falando aqui de alguns exemplos também. A gente tem um problema sério em muitas cidades brasileiras de assoreamento das lagoas, né, de construção em cima de lagoa, e isso que antigamente as pessoas faziam isso sem muita noção das consequências, hoje a conta está chegando, né? E aí fica muito difícil voltar atrás naquele tipo de intervenção. Eu vou começar falando aqui de um exemplo na Coreia do Sul, vou falar de exemplos pelo mundo, e depois vou chegar também em alguns eventos no Brasil, alguns projetos no Brasil. Esse parque linear na Coreia do Sul, ele foi feito num local que era uma via expressa, né, com viadutos, concreto. E eu vou pedir para que vocês olhem não só a construção, mas o entorno. Olha a qualidade do entorno, né, das edificações, do ambiente, da poluição, olha o céu. Olha o entorno aqui, a mudança no entorno, nas edificações, porque esse tipo de projeto ele muda, ele valoriza todo o entorno. Então, muitas vezes o gestor ele pensa no custo de um projeto de requalificação, apenas focando no custo de implementação, mas não pensa nos resultados que vão acontecer de geração de emprego, de renda, de melhoria da qualidade de vida. Claro que também considerando, é importante que considere que esse aumento do valor do metro quadrado pode gerar gentrificação, como eu tinha dito, e aí é importante incluir tipos de habitação de interesse social para que haja uma mitigação do efeito de gentrificação. Mas fora isso, há uma grande valorização do entorno. E aí, esse projeto na Coreia do Sul, ele foi desenvolvido com 400 hectares de parques criados. Cada hectare significa 10 mil metros quadrados. Então, 400 hectares de parques criados. Foi dimensionado para prevenir enchentes, considerando o tempo de retorno de 200 anos. Então, foi considerado aqui um tempo de retorno alto. Geralmente, esse tipo de obra considera um tempo de retorno de 100 anos. Eles consideraram o dobro, o que significa, na prática, que uma chuva, né, que tem a probabilidade de acontecer de 1 em 200, que vai alagar esse parque. No entanto, o alagamento desse parque ele já é considerado no projeto, né, já que há uma absorção muito grande de água ali. Então, assim, uma probabilidade de 1 para 200, considerando o período de chuva dos últimos 200 anos, considerando ali a probabilidade de 1 para 200, ainda assim o alagamento é permitido. Reduziu 3 a 5 graus a temperatura no entorno, teve 35% de redução na poluição, e isso tem uma consequência muito grande na saúde, né, cardiorrespiratória da população, e isso diminui custos com o sistema de saúde, valorização de 25% a 50% dos valores nos imóveis no entorno, 30 mil pessoas usam o parque por final de semana, melhorou a saúde mental e a coesão social, e desenvolveu o ecossistema. Aí você pode falar, mas tirou aquelas rodovias, tirou aquilo ali, não vai congestionar a cidade? Pelo contrário, porque foi feito, naquele local que passava no entorno, foi feito um sistema subterrâneo de trem, né, de metrô. E esse sistema de metrô também, ou de VLT, também pode ser uma solução. Esse tipo de sistema tem uma capacidade muito maior do que uma rodovia. E aí substituiu aquela capacidade reduzida da rodovia por uma capacidade maior, o que permite que haja uma maior densidade, um aumento da quantidade de moradia nessa região. Outro exemplo aqui é o projeto que está acontecendo em Salvador de preservação, recuperação e preservação da vegetação tropical, né? Em Salvador, a gente tem alguns avanços nesse sentido. Por exemplo, o Parque das Dunas, que fica ali perto do aeroporto, na Lagoa do Abaeté,
aquela região ali está sendo recuperada, preservada. 75 mil árvores já foram plantadas em toda a cidade, né, nesse projeto de recuperação das florestas. 200 mil toneladas de CO2 equivalentes serão capturadas em 20 anos, né? É considerar uma capacidade muito grande de captura de carbono que vai gerar o resultado da diminuição geral dos efeitos da mudança climática na cidade. Então, Salvador vem evoluindo nisso. 30 áreas de conservação foram criadas, cobrindo 19 quilômetros quadrados, 30 metros quadrados de área verde por habitante, né? Então, o Parque das Dunas foi reconhecido pela Unesco como posto avançado de reserva de biosfera. Então, já é um reconhecimento de Salvador no mundo. Salvador faz parte de conexões de grupos de colaboração internacional, grupos internacionais de colaboração com diversas cidades, que faz com que aquilo que é aplicado em outras cidades, Salvador também tem que aplicar, né? Porque faz parte desses grupos, como, por exemplo, a ICLEI, ICLEI. Esse é um grupo de várias cidades pelo mundo que fazem esse tipo de colaboração. A gente vê, por exemplo, um outro exemplo aqui, esse parque em Singapura, que foi feito também dentro da cidade, é uma solução baseada na natureza, né? Uma solução que traz esse resultado de diminuição das emissões, melhora a saúde mental da população, a coesão social, porque Singapura é um país, cidade, é um país que tem uma cidade, que é a cidade de Singapura, e é muito denso, né? Muito denso, muito compacto, tem muita quantidade de edificações, e aí precisou ter áreas verdes para poder não para manter uma qualidade do ar. Então eles estão abrindo essas áreas verdes. E é importante também que entender que locais que hoje são abandonados ou terrenos baldios podem ser perfeitamente adequados para isso, em vez de ser um terreno abandonado. Várias cidades do Brasil têm problemas com isso, podem ser adaptados para poder ser zonas de filtração, né? Zonas de qualidade, e não precisa ser nos locais afastados, pode ser no centro da cidade, porque isso melhora e valoriza aquela região também. Então a gente tem lá em Singapura, teve uma biodiversidade de mais de 100 pássaros que foi desenvolvido nessa região, 50 espécies de borboletas, tudo isso é importante para manter o ecossistema funcionando. Faixa de 3 quilômetros de massa ciliar, ou seja, ao longo de cada lado, né, do rio, tem uma faixa de 3 quilômetros que protege contra a erosão e serve como alagamento. Então, é planejado para exceder, né? Recebe 4 milhões de visitantes por ano. Então, assim, tem uma recorrência. E dentro do parque tem café, tem restaurantes, tem locais no entorno, que além de ter aquele parque para poder ter um contato com a natureza, também gera emprego e renda. Investimento de 75 milhões, mas que já retornou 105 milhões de emprego, renda e valorização dos imóveis. Outro tipo de obra foi esse jardim de chuva em Belo Horizonte, que é um sistema de biorretenção. Jardim de chuva, vou explicar no próximo slide, assim, uma seção transversal dele para vocês entenderem. Utiliza a atividade biológica de plantas e micro-organismos para remover poluentes das águas pluviais, recebe o escoamento da água e forma poças para infiltrar no solo e melhora a saúde mental e a coesão social da população. Jardim de chuva é uma das soluções mais baratas, com melhor custo-benefício e que gera se você, a depender da forma que for feita, gera resultados muito bons na redução de alagamentos. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, seção transversal de um jardim de chuva, né, onde importante que haja locais já destinados para infiltração no lençol freático. A gente vê aqui, por exemplo, vários pontos de infiltração aqui onde estão essas setas, e são geralmente pedregulhos, né? A escala, a granulometria do solo, ele é dimensionado de forma a permitir a filtragem, não só a infiltração, como a filtragem, para não chegar no lençol freático é, produtos, né, tóxicos ou lixo. Então, a filtragem acontece colocando diferentes granulometrias de solo, né, do mais fino para o mais grosso, para permitir que a água, que todos esses materiais que podem contaminar o lençol freático possam ser filtrados. Então, o jardim de chuva é importantíssimo o projeto para que não seja feito e levando sedimentos para o lençol freático.
Então, é basicamente uma estrutura onde há uma vegetação, né, e permite a infiltração da água. E aqui nesse caso, né, foi colocado essas pequenas elevações aqui, porque como era uma região de declive em São Paulo, para poder diminuir a velocidade da água e evitar a erosão, você pode colocar pequenas, mini barragens, né, dentro do jardim de chuva para que, quando a água escorra, ela tenha a sua velocidade diminuída. Isso também acontece com valetas de infiltração, poços de infiltração, que precisa ter, principalmente na valeta, precisa ter redução da velocidade da água. Salvador também a gente vê um programa de teto verde, que é o Estratégia Salvador Resiliente, que vem instalando jardins em cima de espaços públicos, como ponto de ônibus e prédios municipais, ajuda a reduzir a temperatura, né? Então, onde der para colocar áreas verdes para reduzir a infiltração, para absorver água, para sequestrar carbono, né? Tudo isso sempre gera resultados para a cidade. Quanto mais verde acontecer de forma geral, só que esse verde precisa ser pensado da forma que ele maximiza os resultados, e por isso que a importância do projeto de paisagismo nesse tipo de obra. Outro tipo um exemplo aqui é esse projeto de horta comunitária na região de Curitiba ali, que gerou, né, uma região com 4.435 metros quadrados, um projeto ali iniciado em 2020, fornece uso para locais ociosos. Isso aqui era terreno abandonado, terreno baldio, que foi requalificado, foi é, revitalizado como uma horta, né? E isso gera 60 variedades de frutas, legumes, verduras, chás, ervas, plantas medicinais, e gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida das pessoas, porque além disso também gera uma opção de lazer para quem tem esse tipo de interesse. A pessoa pode simplesmente pegar um lote desse aí, alugar, ou muitas vezes até ser destinado para cultivar junto com a comunidade em forma de cooperativa e gerar a sua própria renda. Então, hortas urbanas são fundamentais porque também geram uma conexão do urbano com o rural dentro da cidade, o que melhora a saúde mental, melhora a qualidade de vida. Aqui a gente tem mais um exemplo que é a requalificação das nascentes, né? Em Anápolis, Goiás, 123 nascentes foram recuperadas, 250 mil mudas de árvores nativas do Cerrado, instalaram viveiros, pomares, jardins sazonais, canais de água, né, da chuva para o lençol freático, educação ambiental para redução do risco de queimadas e segurança alimentar. Então, essa questão de recuperar a mata ciliar é fundamental também para prevenir enchentes. A gente vê hoje muito a ideia de construir diques, né, que são pequenas barragens no entorno ali do rio, para evitar, como em Porto Alegre tem um dique que foi construído para evitar, ao invés de recuperar a mata ciliar, e colocar uma zona de alagamento, se constrói um dique, pensando no tempo de retorno. No entanto, não é aquilo que eu tinha dito. Não permite o extravasamento do rio em alguns momentos específicos. E o dique ele não deu conta em Porto Alegre. Eu vi até imagens de colocando saco de areia na frente do dique para tentar evitar, o que mostra um total desconhecimento do que é a força da natureza, né, nesse tipo de evento, né? Saco de areia jamais vai dar conta de um evento extremo, porque a gente, nós como engenheiros, né, ou urbanistas, não podemos menosprezar os efeitos das mudanças climáticas de forma alguma. A gente precisa permitir que haja um extravasamento. Colocando em termos de estruturas, né, que eu sei que aqui tem engenheiros, aquele coeficiente de segurança da estrutura que a gente usa lá para o concreto, de 1,6, 2, 2,5, que é a quantidade de carga que pode ser, né, acima daquela de projeto, aquele coeficiente de segurança. Quando a gente pensa em natureza, a gente tem que falar coeficiente de segurança altíssimo, 5, 10, porque a gente não sabe exatamente o que é que tem de acontecer em um futuro. E é muito melhor investir em uma obra com coeficiente de segurança maior, uma obra verde que permite infiltração, do que depois ter que recuperar ou abandonar toda a cidade. Rapidamente aqui eu vou falar de alguns critérios, né, porque existem critérios para esse tipo de projeto. A IUCN, essa empresa, essa instituição, ela é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Quem tem interesse em trabalhar nessa área,
importante que vocês, né, se baseiem nos padrões, nas normas internacionais para esse tipo de projeto. Eu acho que na engenharia e na arquitetura e urbanismo, essa área vai ser a área que vai dominar o mercado nos próximos anos, décadas, no Brasil e no mundo. Porque é indiscutível que as cidades precisam se adaptar para isso, né? Então, esse tipo de manual é um primeiro manual, né, mundial que usa critérios para desenvolver projetos com SBN. Então, quem for trabalhar com isso, esse manual é um manual muito bom, muito, que tem todos os critérios para projetos assim de forma geral. E claro que os países e as cidades vão ter que desenvolver isso de forma mais específica nos seus planos diretores, nas suas iniciativas individuais. Não sei como é que está o tempo aí, mas já estou terminando, só faltam mais dois slides aqui. Então, desafios societários é encarar não só um projeto de engenharia considerando vazão e considerando velocidade, mas também os desafios que a sociedade enfrenta em cada contexto, um projeto que seja sustentável do ponto de vista econômico também, que possa se pagar ao longo do tempo, pensando não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Uma governança que seja inclusiva, trazer as pessoas para participar daquela discussão, né? Não um processo top-down, que é, né, do governo para a sociedade, mas da sociedade para o governo. E a gente vê aqui em Melbourne mesmo, tem uma coisa bem interessante, aqui na Austrália, de forma geral, em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, tem alguns locais que, ao invés de você ter uma prefeitura por cidade, né, aqui a gente tem uma noção de cônsul, né, que é um governo local que ele é formado por dois, três bairros, e esse governo local, por ele ser muito mais descentralizado, não existe a figura do prefeito da cidade de Melbourne, não existe essa figura. Existem os eleitos gestores dos cônsuls, né? Esses eleitos gestores do cônsuls são grupos de três, quatro bairros ali que têm uma distribuição dos recursos que recebem a cidade, do município. Esses recursos são distribuídos de acordo com a proporção de cada área, o que garante que o recurso seja investido em cada região da cidade e não haja uma superconcentração de recursos nas áreas mais turísticas, mais desenvolvidas, e em outras áreas não. E aí, esses recursos são distribuídos para essas regiões de acordo com isso, e a população, em audiências públicas, toma as decisões de como investir isso. Isso torna muito mais fácil o contato da população com o governo, porque é reduzida a população, descentraliza o poder, né, porque torna serviços básicos, por exemplo, como coleta de lixo. Cada cônsul tem o seu serviço. Gestão de praça, parque, se torna muito mais fácil, porque o parque que fica em um determinado cônsul de três, quatro bairros, a população está ali fiscalizando todo dia aquilo ali. Então, qualquer dano, qualquer coisa, a população tem um contato direto com o cônsul, já que é muito mais acessível, em vez de ter uma prefeitura que tem que lidar com toda a cidade de 5 milhões de habitantes. É um conceito de subprefeitura, só que como existe em Salvador, existe em São Paulo, só que é, com um líder eleito naquele ambiente. Que em Salvador existe subprefeitura, mas é indicado pelo prefeito. Não existe em São Paulo, só que é indicado pelo prefeito. Aqui, cada cônsul é eleito pela população daquele bairro, daquela região. A gente tem a figura do síndico, né, nos condomínios, só que o síndico é uma propriedade privada. É diferente do que acontece aqui, que é a gestão pública. Aqui a gente vê, é fácil de controlar, até, por exemplo, quem leva, quem joga objeto, sujeira na rua. É fácil de um morador fiscalizar, porque ele tem contato direto com o cônsul, né? Então, a governança é fundamental nesse tipo de projeto para que dê certo, né? E essa descentralização do poder através de cônsul é um modelo que eu acho bem interessante e que eu vejo aqui de perto. É muito fácil para mim, qualquer coisa que eu tenho um contato com o cônsul, e no Brasil a gente tem uma dificuldade de acesso da população ao poder público, né? Monitoramento, avaliação, gestão de riscos. Então, esses itens aqui são os critérios para os projetos SBN. Aí eu vou, para concluir, né, como eu falei, projeto participativo é fundamental, trazer as pessoas para o projeto. Aqui, os cônsules funcionam exatamente desse jeito aqui que vocês estão vendo.
coloca as suas sugestões ali em cima da mesa, e com base nisso, que a gente tem o desenvolvimento do projeto da solução baseada na natureza. Claro que nesse tipo de modelo, como o município ele é descentralizado, alguns tipos de serviços, como transporte de trem, que aí envolve vários cônsules, nesse caso, o governo estadual ele tem um papel na gestão do sistema de transporte público da cidade grande, porque como o cônsul ele é descentralizado, em vez do município ser responsável por isso, o sistema de metrô, trem, aqui o VLT, ele é o governo estadual que faz a responsabilidade de planejamento disso, como no Brasil também o governo estadual tem responsabilidade no transporte intermunicipal, só que ele também toma decisões junto com os cônsules. E aí o projeto, isso aqui significa, né, essa participação, assim, cada cônsul tem uma equipe técnica, essa equipe técnica consulta a população, desenvolve o projeto e adapta o projeto de acordo com o interesse da população. Ano passado, que a gente conversou até com o Everton, a gente fez um projeto de participação ali na Marechal, que foi um projeto bem interessante, porque a prefeitura queria relocar os feirantes, e aí a gente uma ex-aluna minha de TCC, né, Mariana, fez um projeto e a gente foi mostrar, junto com a população, educar as pessoas, mostrar que tinha solução. E isso fez com que as pessoas se fortalecessem, né, mostrasse à prefeitura que havia alternativa e, através do trabalho técnico, junto com participação popular, evitou que aquela feira fosse retirada e a prefeitura, né, pela última atualização que eu tive, tinha concordado em organizar. Como eu não estou no feira, eu não sei exatamente a situação atual, se foi organizada já ou não. Talvez aí os colegas que são de feira aí podem falar. Mas é um exemplo de participação popular. Aqui é bem comum em Melbourne, só que no Brasil é algo tão raro que quando acontece, aí, tipo, sai na mídia, faz tudo, mas é bem comum, já que tem os cônsules, de ter esse tipo de situação, de participação popular. Então, só para finalizar, tem esse slide aqui que eu falo sobre como financiar. Existem várias formas de financiar, desde o Fundo Amazônia, do Green Climate Fund, que é um fundo mundial para financiamento de pequenas cidades, de obras desse tipo de pequenas cidades. Tem a Agência Francesa de Desenvolvimento, que também fornece fundos para fora do Brasil, Fundo de Adaptação das Nações Unidas. É importante que cidades, por exemplo, como Jacobina, outras cidades, busquem acesso a esses fundos, porque o recurso existe, só que precisa do projeto, né? E o projeto para poder angariar fundos internacionais e nacionais. Investimento corporativo, títulos verdes, o BNDES, a Braskem, a Suzano tem um programa de financiamento com títulos verdes, né, que podem ajudar também a financiar projetos ambientais, parcerias público-privadas e crowdfunding, que é quando a população ou algum tipo aqui é mais comum, por causa que, como é descentralizado, as empresas que estão naquele cônsul, para ter o seu recurso é, valorizado, para ter o seu metro quadrado valorizado, eles financiam esse tipo de obra. Então, assim, se você for numa cidade aí como Jacobina ou Feira de Santana, que busca desenvolver esse tipo de projeto, muitas vezes as empresas que estão naquela região têm interesse em financiar, em patrocinar esse tipo de projeto, porque vai valorizar aquela região e vai gerar renda, um hotel, vai gerar renda para restaurante, vai gerar renda para o comércio. Então, muitas empresas têm também interesse em financiar uma parceria público-privada ou crowdfunding. No caso, crowdfunding, a empresa que financia, ela não vai fazer a operação. Parceria público-privada é como, por exemplo, uma rodovia que cobra pedágio. Essa rodovia ela constrói, ela é obrigada em fazer a manutenção e a prefeitura o governo federal ela dá aquela concessão, ou o governo estadual também. E para concluir, quais são as implicações disso para a região de Jacobina? É importante que Jacobina coloque no seu plano diretor, né, como Jacobina é uma cidade que tem ali em torno de, se não me engano, 80 mil habitantes, já tem, né, essa obrigação de ter um plano diretor, e esse plano diretor é importante que inclua soluções baseadas na natureza, utilizar uma governança que ela seja multissetorial, ou seja, com vários setores da sociedade envolvidos, multifuncional, né, que envolva uma série de funções diferentes, como eu falei aqui, e diferentes profissionais de diferentes disciplinas, que busque parcerias público-privadas e acesso a esses fundos que eu mencionei aqui, também são importantes, e participar de aceleradores de SBN. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu sou
abrir aqui rapidinho, que eu já deixei na internet, um exemplo de programa de acelerador, programa de aceleração de municípios, né? Esse programa aqui acho que vocês já devem estar vendo aí na tela, do WRI Brasil, né, que é o Instituto de Recursos Mundiais, né, mundial, ele tem um programa de aceleramento das soluções baseadas na natureza em cidade. Então, acelera esse tipo de projeto. Se você tem uma ideia, eles ajudam também nesse desenvolvimento. É importante ter o projeto, claro, para eles poderem concordar ou não, faz um concurso para saber qual é o projeto que vai ser acelerado, e a partir disso eles desenvolvem soluções. Então, Jacobina pode entrar, Feira de Santana. Aqui a gente vê o exemplo de Maranguape, que é uma cidade ali do tamanho de Jacobina, né? Uma cidade que tem 100 mil habitantes no Ceará, cidade de Chicanísio, ali, que é famosa por causa disso, de Chicanísio, né, o humorista. E essa cidade desenvolveu aqui, por exemplo, um projeto do Parque Pirapora. E aí o WRI ajudou nesse processo de aceleração do projeto, né? Então, eles contam com uma série de investimentos, 58 milhões, 11 mil pessoas beneficiadas, e eles fazem toda a parte de aceleramento. Outra coisa que vocês podem estar acessando aí é esse site aqui, ó, Urban Governance Atlas. Esse site, esse Atlas de governança mundial tem vários exemplos do que já foi feito pelo mundo usando esse conceito de soluções baseadas na natureza. Então aqui também tem vários exemplos que podem ser utilizados para esse tipo de obra, né? Então, o WRI Brasil é uma solução, um programa interessante para aceleração, mas é importante também que tenha o desenvolvimento do projeto antes para participar do processo de seleção. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta ou algo, quiser falar comigo também depois, tem meu e-mail, tem meu LinkedIn. Estou aí também disponível para qualquer tipo de colaboração, consultoria, trabalho, o que vocês precisarem, eu estou aí disponível. Mesmo longe, mas a internet hoje facilita que a gente tenha esse tipo de ponte, né? Faça esse tipo de ponte. Alguma pergunta ou algo assim? Estou aqui também disponível para responder. Obrigado. O pessoal é um pouco tímido aqui, então. Eu vi só uma pergunta no chat, mas como minha internet caiu, para mim tá tudo em branco no novo chat. Se eu não me engano, era o irmão de Caio Macieira, é Bruno. Quando falamos em mudanças climáticas, o senso comum tende a achar que basta frear a poluição e mudar a matriz energética e tudo seria resolvido. Culpar o clima serve para encobrir a culpa dos políticos reais? Não, com certeza não. O clima é uma realidade, as mudanças climáticas é uma realidade. Jamais é sobre culpar o clima, e sim sobre culpar a falta de ação, né? A falta de ações dos políticos, né? Dos gestores, dos profissionais, das entidades também que fazem parte do desenvolvimento desse tipo de projeto, né? Que todas essas organizações, principalmente o setor público, que é o responsável direto pela constituição da gestão das cidades, da infraestrutura, o governo estadual, todos os níveis são responsáveis direto por todo esse tipo de falta de ação, né? Então a gente sabe que o negligenciamento das questões climáticas tem como responsabilidade direta os políticos. Então não é para esconder a culpa dos políticos nem para cobrir, mas as mudanças climáticas são reais, mas a culpa não é, tipo, né, lá em Rio Grande do Sul, a culpa não é do rio, a culpa não é da água, né? A culpa é, por exemplo, o governador recebeu alertas, flexibilizou mais de 500 normativas lá no Rio Grande do Sul. O governo federal extinguiu o Ministério do Meio Ambiente e sucateou o IBAMA em 2022, 2021. A gente teve sucateamento, desmatamento aumentou. Tudo isso não é coincidência que nos últimos 6, 7 anos
a gente teve um agravamento ainda maior desse tipo de eventos no Brasil, porque a gente também teve uma flexibilização maior. O Congresso Nacional não aprovou também legislações que fossem suficientes para poder combater esse tipo de evento e se adaptar, né? Então, uma série de questões, os planos diretores das cidades não incluem, muitos planos diretores não incluem formas de soluções baseadas na natureza. Quando menciona é assim, vai fazer um parque, vai fazer, mas não traz diretrizes concretas. Então a gente tem um atraso muito grande no Brasil em relação a isso. As pessoas ainda acham que isso é atrasar o desenvolvimento, sendo que é justamente o oposto, como eu mostrei aqui, né? É isso que gera, muitas vezes, o desenvolvimento de uma cidade. Não sei se eu respondi aí, Bruno, sua pergunta. Uma coisa interessante no decorrer da tua palestra foi que aí eles têm uma cultura maior de participação política do que a gente não tem. A gente é mais de votar e depois ficar só quem votou pelo governo vai elogiar, quem votou contra vai criticar e fica por isso mesmo. Mas além daí você mostrar o exemplo que a participação das pessoas na política é maior, você também forneceu até mais subsídios para a gente para poder, olha, se aqui os políticos eles não têm muito interesse de fazer investimentos nessa área de urbanismo, você mostrou aí outras ferramentas que a gente pode pegar fundos, apresentar um projeto e fazer a melhoria aqui que a gente precisa. Eu acho que é isso que a gente fica um pouco para trás, que a gente é mais de colocar a responsabilidade no político e a gente mesmo vai trabalhar, deixa tudo para lá, depois só fica só nos comentários e nada que anda. Mas interessante, muito, muito bom. Os exemplos que você deu também tem site que está tudo em português, vai facilitar muito. E se a gente conseguir botar aí um em prática, ia ser excelente aqui na cidade, viu? E pela sua ajuda aí, tantos exemplos que você deu de projeto, mostrou também como é que a gente consegue pegar esses fundos aí. Pô, muito, muito, muito proveitosa a palestra. Não tem nem como pagar, né? Rapaz, agradeço muito, muito mesmo, foi muito valioso. E fica aqui então, se o pessoal não tem mais perguntas, eu acho que ou o pessoal é tímido, ou a gente ficou muita coisa para poder absorver, né? Aí também fica sem muitas dúvidas. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, só agradecer mais uma vez, Alan. Muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelo tempo, pela disposição, por aceitar aqui fazer parte do nosso corpo de alunos, né? Instruir a gente também, como professor também, eu tive muito proveito na sua palestra. Pena que aqui eu acabei caindo em alguns pontos, mas graças a Deus que eu gravei aqui, vou assistir de novo. E fica aqui a porta aberta para você se você quiser falar de algum outro assunto no futuro. Hoje foi urbanismo, pode ser alguma coisa relacionada também a alguns outros temas que você pesquisa, ou também essa parte aí que não é exatamente o seu tema de pesquisa, mas como você está aí noutra cidade que tem outra forma de ver muitas outras coisas como política, seria interessante também a gente conversar sobre outras coisas. Então, a porta está aberta aqui, sempre você precisar, tamo aí, viu? Obrigado, Everton. Eu que agradeço o convite e fico feliz que, né, a palestra foi proveitosa. O professor Clériston que falou também que foi proveitoso. Obrigado. E fico na guarda aí da gravação para poder também a gente colocar aí para o mundo essas coisas para o resto do Brasil, no YouTube, em outros lugares, outros locais, para chegar em mais pessoas. O importante é que a gente esteja sempre falando sobre esse assunto, espalhando o conhecimento nessa. Eu fico feliz em estar falando com o Brasil aí, né? Já tem uns 2, 3 anos aqui na Austrália e falando para estrangeiro, e aí é hora também da gente trazer um pouco do conhecimento, tanto que eu estou ganhando aqui, né, nas minhas pesquisas, e também trazer para o Brasil esse conhecimento. Fico feliz e espero, né, estar sempre trazendo diferentes informações aí. Eu sempre posto de vez em quando na rede social algumas coisas, mas estou meio afastado agora por causa do tanto de trabalho que eu tenho aqui,
mas espero em breve também um dia voltar a falar sobre isso no YouTube. Eu sempre falo alguma coisa no LinkedIn ou no Instagram, então se quiser me seguir no LinkedIn, Alan Pimenta, Alan com dois L's. Obrigado aí para vocês, boa noite. Aqui o dia para mim está começando, vai dar 10 horas, tenho Você. que ir para a universidade agora. Obrigado aí, Ju. Abraço para vocês. Ok. Valeu. Tá ok. Muito obrigado. Eu já te mando hoje mesmo o link pro o vídeo todo sem editar. Muito obrigado Tranquilo. mais uma vez. Um bom dia aí na Austrália. Valeu, obrigado. Tchau. Pronto. Você também que nos acompanhou, muito obrigado pela participação. É, a gravação para vocês, eu não sei como mandar, porque esse link ele fica muito pesado. Mas quem tiver interesse de receber esse link, eu vou abrir o grupo no WhatsApp para vocês se manifestarem, ou podem entrar em contato comigo mesmo, beleza? Aí eu dou um jeito aí de mandar um link no Drive, alguma coisa nesse sentido. Valeu, gente, uma boa noite, até a próxima.